bora, bora começar nosso aulão em pleno domingo, né? Oi, Sara. Vamos trabalhar porque, ó, gente, tá chegando aí. Conceito A está chegando. Estão preparados? Estão preparados para arrasarem na prova final de semana? Né? Espero que sim, né? Espero que vocês estejam preparados para o sucesso. Então, bora de aulinha, bora de português, bora, né? Para a gente pegar ali algumas dicas importantes na prova, beleza? Antes disso, deixa eu me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aile. Eu componho essa equipe, né? Com a parte aí de língua portuguesa e de redação, né? Então, eu tenho aí essas duas disciplinas. Sou formada pela Federal de Viçosa, fiz a graduação, fiz mestrado, né? Conheci a prova da UERJ, uma época que eu morei no Rio, né? E me apaixonei, tá? Galera, eu falo que a prova da UERJ ela é uma prova que, de fato, respeita vocês, né? Respeita e valoriza, né? Quem prega a bunda, quem estuda ali, quem se prepara para a prova. Ela é uma prova que não vai, né, depender ali de esforço físico, de resistência, como é a prova do Enem. E a própria construção das questões, ao meu ver, é uma construção muito mais simples, muito mais direta, muito mais objetiva, né? O que, sem sombra de dúvidas, só traz aí vantagens na hora de resolver a prova, beleza? Por falar em resolver a prova, queridos, vocês já sabem, né? Então, tem que fazer exercício. Galera, se preparar para uma prova, é óbvio que é extremamente importante conhecer ali o conteúdo, né? Ter o domínio da teoria, mas é igualmente importante conhecer a forma, a maneira como aquele conteúdo ele vai ser cobrado, tá? Então, ó, faz aquele stories, posta, né? Lá bonitinho, com o print da aula em qualquer momento, tá? Para vocês receberem a lista de exercícios. Então, eu selecionei, né, 10 questõezinhas aí, bem UERJ, bem, né, o formato da prova, para que vocês, né, tenham mais essa oportunidade aí em relação à preparação, beleza? Então, não esquece de fazer isso para vocês receberem as listas, né, das aulas de hoje. Show? Então, bora, né? Porque, ó, afinal de contas, vocês saíram da cama no domingo de manhã, né? Estão aqui, então, vamos trabalhar do jeitinho que a gente gosta, ligados no 220, perfeito? Para hoje, escolhi aí alguns tópicos que têm aparecido, né, dentro da prova nos últimos anos. Tópicos que normalmente, né, vocês acabam ali ficando um pouquinho na dúvida e, ó, estamos aqui para esclarecê-los. Então, queridos da minha vida, para início de conversa, né, todos vocês sabem que a prova de língua portuguesa e literatura, ela é uma prova que vai partir, né, da obra literária. Então, eu já vi que ontem vocês já pegaram ali, né, o aulão de literatura, já pegaram a obra Senhora, já terminaram a leitura? Aquela pergunta que não quer calar, já terminaram? Cadê meu joinha? Cadê meu joinha para eu saber que vocês já terminaram, Senhora? Ah, muito bem, né? Não, Sara do céu, mas dá tempo. Ó, respira, não pira. Dá tempo de terminar, tá? Porque, ó, pronto, tá terminando, muito bem, né? Ó, gente, terminem, porque de fato é a base da prova, tá? Se por acaso tiver alguém aqui, né, que tá chegando na UERJ pela primeira vez, vocês têm ali 2 momentos da prova que questões de língua portuguesa serão cobradas, né? Na primeira parte, que é uma parte interdisciplinar, e na segunda parte, de fato,
que é a prova de língua portuguesa e literaturas, ok? Na primeira parte, vocês podem ter ali vários gêneros diferentes, tá? E aí, eu preciso que vocês tomem muito cuidado com isso, porque vem cá, para a nossa alegria, tá? A prova da UERJ, ela não é uma prova estruturalista. Vocês não vão encontrar uma questão assim, assinale a alternativa que contém uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Para nossa alegria, né, gente? Eu ouvi um amém. Eu ouvi um amém que a gente não vai ter uma oração, uma questão, né, de gramática pura, hard ali. No entanto, né? Pois é, Nicole, é bem por aí, né? No entanto, nós vamos ter ali, por outro lado, uma prova essencialmente discursiva, tá? Nicole, meu bem, levantou a mão, quer falar? Pode falar. Ou foi sem querer? Acho que foi sem querer. Então, tá bom. Galera, então, eu preciso que ali na primeira parte vocês prestem muita atenção em relação aos gêneros textuais que estarão presentes ali. E nesse aspecto, a UERJ ela traz uma diversidade muito grande, né? Então ela traz poema, ela traz letra de música, ela traz texto de romance, ela traz crônica, traz artigo de opinião, traz gráfico, infográfico, né, fotonotícia. Então, nós temos um universo muito grande de gêneros, tá? Então, eu preciso que vocês prestem atenção em relação a esse aspecto. Poxa, prof, como é que eu vou prestar atenção nisso? Gente, a fonte, né? Então, antes de vocês fazerem a questão, vocês precisam analisar a fonte, que é aquela linha pequenininha ali ao final do texto. Ali vocês têm informações contextuais muito importantes, né? Vocês têm, por exemplo, o suporte. O que é um suporte? Suporte é o local no qual aquele gênero ele foi publicado. Então, ali vocês já veem, né? Ah, ele foi publicado em um site, né? Ele foi publicado ali em um site, né? Por exemplo, acadêmico, em um site de um jornal, foi publicado em uma revista. Isso já nos orienta em relação ao próprio gênero. Né? Nós temos ali a informação de quem produziu, né, quem escreveu aquele texto, data de publicação. Então, todas essas informações, elas já nos conduzem ali para as seleções na hora de, né, iniciar a leitura do texto. Em se tratando da prova de língua portuguesa e literatura, aí não tem jeito. Nós já sabemos que a base da prova vai ser o romance senhora, né? Então, nós vamos ter ali questões de português sendo cobradas dentro daquele texto base, tá? Por isso que não tem jeito ignorar a leitura de senhora, né? Porque é a base da prova, beleza? Dito isso, bora aqui, né, pegar alguns conceitos básicos. E, galera, tem caído nos últimos anos, ok? Os tipos de construção de raciocínio, ok? A UERJ, ela não vai trazer questão de gramática pura. No entanto, né, ela traz um conjunto de conteúdos que vão priorizar, gente, exatamente essa ideia da língua em uso, ok? E quando nós estamos falando dos métodos de construção de raciocínio, dos métodos, né, argumentativos, a UERJ, né, vai trazer, sim, vai explorar esse conteúdo dentro da prova, beleza? Então, bora relembrar esses conceitos aqui, porque vocês não podem chegar na prova sem sabermos, ok? Primeiro, né, método, primeiro tipo de construção ali do raciocínio é a dialética. Babies,
Vem cá. Façam esse meu coração feliz neste domingão. Quando a gente pega aqui, ó, dialética, esse de nos traz a ideia de quantos elementos? Quantos elementos o prefixo de faz referência? Bora! Reaja, o meu povo. Arrasaram? Quando a gente tem esse dia aqui, ó, né? Nós estamos falando de 2. Galera, é muito importante, né? Dentro da prova, vários conceitos dentro da nossa língua, a gente vai conseguir chegar até eles a partir dessa análise da própria palavra, né? Então, vocês decoram esses elementos que vão servir para o português, vão servir para a química, né? Então, prestem atenção nisso. Quando nós estamos falando da dialética, nós estamos falando de uma forma de construção da argumentação a partir de 2 visões diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Então, o que é um texto construído a partir do método dialético? Babies, é aquele texto que vai ser construído a partir de 2 pontos de vista, né? Então, ali dentro eu tenho o quê? Uma construção que não é monoargumental, né? Uma tese que não vai ser construída a partir de uma visão única, ok? Mas a partir de 2 pontos de vista. Então, vem cá, se nós estamos falando de ponto de vista, se liga, obrigatoriamente, nós estamos falando de, deixa eu aumentar aqui, peraí, minha canetinha, nós estamos falando de gênero argumentativo, tá? Porque só o gênero argumentativo que tem a construção de uma tese, beleza? E aí, gente, ó, presta atenção, isso é importante para a prova. O que é um gênero argumentativo? É aquele gênero que tem como finalidade convencer, tem como finalidade persuadir ali o meu interlocutor em relação a alguma coisa, ok? Pensem comigo e eu quero que me respondam. Não é uma pergunta, né, retórica, eu quero resposta. Me digam exemplos de gêneros argumentativos. Bora! Bora pensar. Quais são exemplos? Nicole, a redação, né, por exemplo, da UERJ, a redação do Enem, sim, é um texto argumentativo, né? Vocês precisam ali construir uma tese e defendê-la a partir de argumentos. Mas, gente, bora gastar fosfato, bora colocar o Tico e o Teco para funcionar. Vamos colocar exemplos aqui. Então, né, a redação do vestibular, mas o quê? Que entraria aqui como exemplo de gênero argumentativo? Boa! Boa! Então, deixa eu anotar aqui. Debates, né, políticos, sem sombra de dúvida. Deixa eu abaixar aqui. Pronto. Então, debates. Gente, artigo de opinião, com certeza, ok? O artigo científico, não, tá? O artigo científico, vamos parar para pensar. Qual é a finalidade do artigo científico? Ele vai, gente, apresentar informações sobre. Então, o artigo científico, ele tem o predomínio ali dentro da tipologia expositiva. Então, ele é um gênero expositivo, ok? Sara, campanhas de conscientização, com certeza, tá? Então, ó, campanhas de
conscientização, né, gente? E aqui segue o baile, tá? Então, por exemplo, manifesto, carta aberta, né? E a gente poderia ficar aqui ad eterno pensando nisso, beleza? Então, guarda isso. Gêneros argumentativos são aqueles gêneros, né, que vão ter ali essa finalidade de persuadir. E persuadir é convencer alguém a alguma coisa, tá? E aí eu tenho duas formas de construção, né, de condução da argumentação dentro desses gêneros. Uma forma, uma possibilidade, é uma construção de tese única, né? Então, é o que vocês fazem muito, por exemplo, dentro do Enem, né? Vocês escolhem um ponto de vista e pronto, né? Uma tese única apresenta ali causa 1, causa 2 e acabou. Agora, dentro do meu artigo de opinião, eu poderia, por exemplo, construir a seguinte tese. A inteligência artificial, ela tem um efeito paradoxal dentro da sociedade, trazendo efeitos positivos e negativos. E aí eu desenvolvo o meu texto na dialética. Então, a dialética é isso, é quando a gente consegue, né, desenvolver uma argumentação a partir de visões opostas, né? Visões diferentes acerca de um mesmo assunto, tá? Obviamente, com o objetivo de nos conduzir ali a uma conclusão, né? Porque a conclusão, ela faz, obviamente, parte, né, de qualquer estrutura argumentativa. Então, beleza? O texto na dialética é esse texto que tem a apresentação de dois, né, pontos de vista distintos, ok? Estrutura argumentativa é essa, gente, que vocês podem usar, por exemplo, na redação da UERJ. A redação da UERJ permite isso, né? Então, é uma forma de construção aí, beleza? Tranquilo até aqui? Cadê meu joinha para eu saber que tá tudo certo, que tá tudo tranquilo? Show? Então, segue o baile. Aí, gente, o próximo, né, método que nós vamos falar é esse método aqui, ok? Que é o método dedutivo. Jovem, para tudo, para tudo. Quem está escrevendo, por favor, anota isso aí. Quando a gente fala de método dedutivo, nós estamos falando de um processo de particularização. Dezenas de questões da UERJ vão trazer ali nas alternativas, meu povo, esse tipo de palavra. Particularização, enumeração, gradação, exemplificação, generalização, né? A UERJ adora trazer esses conceitos, tá? E aí é muito importante que ele esteja muito claro, né? Eles, na verdade, estejam muito claros para vocês, beleza? Então, vem cá, vamos raciocinar aqui. Vocês conhecem este cara que aqui está, gente? Vocês conhecem? Quem conhece? Quem conhece? Quem lembra dele, né? Das aulas de filosofia, né? Dos materiais didáticos. Alguém arrisca aí quem é? Alguém arrisca? O próprio João, o próprio Sara, ele mesmo. Porque, gente, né? Pensa. Quando a gente fala, né, de Grécia Antiga, não tinha WhatsApp, não tinha TikTok, né? Então, essa galera não ficava ali, ó, scrollando, né? Perdendo a vida num limbo sem fim. E aí, dentre tantas outras áreas, né? Dentre tantas contribuições ali, filosóficas, literárias, o Aristóteles, ele também trouxe, né, uma contribuição importantíssima para a área da retórica. Amados,
Quando a gente fala de retórica, nós estamos falando da arte da argumentação. E o que Aristóteles, né, junto, obviamente, com aquela filosofia, né, pautada na racionalidade, o que ele pensou? Ele falou, olha, nós precisamos de um método de construção do nosso raciocínio, a fim de persuadir o outro. Então, dentro da cultura clássica, né, dentro da retórica clássica, o convencimento ele não é com bases no é assim porque eu quero, né? Eu estou defendendo isso porque eu acho. Não, né? É toda uma construção de raciocínio. E, gente, quando nós falamos de método dedutivo, nós estamos falando deste método que parte, né? Então, por isso que a gente fala de particularização. O método dedutivo, ele parte de premissas maiores para chegar a uma particularização. Então, eu até coloquei a imagem aqui, eu até coloquei a imagem para vocês, gente, e lembrem, né? Guardem, façam aí, ó, esse triângulo de cabeça para baixo, né? Coloca, ó, dedução e faz o triângulo exatamente para vocês lembrarem, né? Que o que ocorre aqui é exatamente essa particularização, ó. A gente parte, né, do maior e chega ao menor. Então, por isso que a gente fala, né, em particularização, tá bom? Então, vem cá. Babies, se nós estamos falando de método, ok? Nós estamos falando de um passo a passo. E o método dedutivo, ele tem um esquema, né? Extremamente rígido, extremamente pré-estabelecido. Guarda aqui. Pode ser que vocês encontrem, tá? Dentro de uma questão, não a expressão método dedutivo, mas vocês podem encontrar isso aqui também, tá? Ó, raciocínio dedutivo ou raciocínio lógico, ok? Essas são as expressões. A UERJ, em especial, ela normalmente traz a palavra dedutivo, tá? Então, é a que aparece com mais frequência, só que vai que, né? Vai que esse ano eles resolvem trazer um outro nome. Então, não tem problema, é tudo a mesma coisa, vocês já estão sabendo. Babies, qual é... Ai, pronto. Qual é a estrutura? Dentro do raciocínio dedutivo, obrigatoriamente, nós partimos de uma premissa maior, a gente vai para uma premissa menor e chega a uma conclusão, tá? Vocês podem encontrar duas expressões mais comuns: premissa maior ou geral, premissa menor ou particular, ok? E aí eu preciso perguntar para vocês, o que é uma premissa? Fala para mim. O que é uma premissa? Então, maior, geral ou menor e particular, tá? Esses são os termos aí usados. Ninguém me respondeu ainda? Bora, meu povo, cadê o café? Cadê a cafeína nesse sangue? Reagem, gente, bora! E aí? O que é uma premissa? Ninguém vai me responder, não é possível. Não é possível. Tá bom, gente. Eu respondo, então. Premissa é a minha tese? Tá, tudo bem, João. Ok, até, né, aceito isso quando a gente pensa ali na estrutura, né, tese, antitese, né, dentro da estrutura filosófica. Mas para simplificar, a gente pode entender, gente, que a premissa, ela é uma proposição.
O que é uma proposição? Ela é uma afirmativa da qual você parte para estruturar esse seu raciocínio aqui. Normalmente, uma premissa ela tem valor de verdade, diferente da falácia. A falácia, ela parte, né, desse lugar, desse valor de mentira, ok? Então, normalmente, a premissa ela é a proposição, que é uma afirmativa a partir da qual a gente constrói esse nosso raciocínio, ok? Então, o que é uma premissa maior ou premissa geral? Vai ser essa proposição que é mais ampla, essa proposição que ela é genérica, tá? E aí, a premissa menor ou premissa particular é a proposição mais específica que vai nos conduzir para uma conclusão. E aí, por que eles chamam isso de raciocínio lógico, né? Porque essa forma de construção do pensamento, ela vai, de fato, nos levar a uma conclusão lógica. Então, querem ver, né? Vamos colocar aqui, ó. Vocês vão construir para mim, vocês vão construir aqui essa lógica. Então, vamos lá. Todo homem é mortal. Pronto. Premissa verdadeira, gente? Premissa verdadeira? Isso aqui é uma proposição que tem um valor de verdade e tem um sentido amplo, um sentido genérico? Sim. Então, todo homem é mortal. Beleza. Agora eu vou virar e falar o seguinte, ó. João Vitor é homem. Premissa verdadeira, gente? Premissa verdadeira? Premissa verdadeira. Note que ela é mais específica do que a primeira, tá vendo? A primeira, ela tem uma generalização. E a própria generalização, ela se dá, olha só, a partir desse pronome todo que traz essa modalização, né? Então, ó, todo, isso aqui é genérico, isso aqui é amplo. Por isso que ela é a premissa maior ou a premissa universal, tá? Bom, quando eu falo que João Vitor é homem, essa, né, premissa, ela também é verdadeira, só que, ó, ela já está especificando. Estão vendo? Por isso que o desenho aqui é desse triângulo invertido, porque a gente tem essa relação de especificação. Então, se todo homem é mortal e se João Vitor é homem, qual conclusão a gente tem aqui? Logo, o João Vitor é mortal, beleza? Então, isso, né? Essa estrutura aqui, queridos, que é essa estrutura desse raciocínio lógico. Amores, todos os grandes oradores da língua, né, no melhor, de qualquer idioma, né, os grandes oradores do mundo, eles usam esse método na construção de seus discursos. Padre Antônio Vieira, né, maior símbolo do barroco, utilizava o método dedutivo, né? Quando a gente pensa Hitler dentro ali, né, dos seus discursos, utilizava o método dedutivo, tá? Então, esse método dedutivo, ele é um método extremamente válido que nos conduz a essa conclusão lógica, tá? Então, isso aqui funciona. Então, nós partimos, né, aqui então, de premissas para chegar a uma conclusão. Então, ó, todo mamífero tem um coração. Beleza? Premissa verdadeira, né? Premissa maior. Por que premissa maior, né? Note que aqui a gente tem uma generalização. Então, parte de uma generalização. Todo mamífero tem um coração. Todos os cães são mamíferos. Então, todos os mamíferos têm um coração. Beleza? Então, eu parto de uma generalização para chegar a uma
particularização. Tem que guardar essas palavras, ok? Agora vem cá. Presta atenção no que eu vou dizer. Dentro dessa estrutura dedutiva, nós temos dois tipos de raciocínio: o silogismo e o sofisma, tá? Prof, para a UERJ eu tenho que saber a diferença desses dois? Tem, tá? Não tem jeito, tem que saber essa diferença aqui. E aí, gente, anota isso aqui, ó. Dá print nessa tela, né? Dá print, depois passa para o caderno, guarda isso. O que é o silogismo? Silogismo, tá? É, por exemplo, esses dois casos que nós analisamos aqui, ó. A gente parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão também verdadeira. Ó, aqui nesse exemplo a mesma coisa. Todo homem é mortal. Verdade. João Vitor é homem. Verdade. João Vitor é mortal. Também é verdade. Então, no silogismo, obrigatoriamente, eu parto de premissas verdadeiras e chego a uma conclusão verdadeira, ok? Agora, nós podemos ter também os sofismas, ok? E, galera, os sofismas, qual é a diferença? Eles partem de premissas verdadeiras, só que eles vão chegar a uma conclusão falsa, tá? E aí, ele é igualmente persuasivo, porque ele constrói esse raciocínio lógico. Vamos pensar aqui num exemplo. Esse exemplo, inclusive, ele é de um texto da prova da UERJ, tá? Então, vem cá, vamos raciocinar aqui. Vou até colocar o verdinho aqui, para a gente diferenciar a questão da cor. Queridos, premissa verdadeira? O incrível Hulk é verde. Sim? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Uhum. Então, o incrível Hulk é verde. O abacate é verde. Premissa verdadeira? O que vocês acham? Premissa verdadeira? Sim. Então, vem cá. Se o incrível Hulk é verde, se o abacate é verde, logo, qual conclusão a gente chega aqui? Se o incrível Hulk é verde, se o abacate é verde, então nós chegamos à conclusão de que... Qual é a conclusão aqui? O Hulk é abacate. Não é essa a conclusão que a gente chega? Galera, essa conclusão, ela é verdadeira? Essa conclusão, ela é verdadeira? Essa conclusão, ela é falsa. Mas vocês estão vendo que é a mesma forma de construção do raciocínio? É a mesma forma, né? Você parte de premissas verdadeiras, né? Então, ó, cadê minha canetinha? Tá aqui, ó. O incrível Hulk é verde, verdadeiro. O abacate é verde, verdadeiro. Só que você chega a uma conclusão falsa. Amores, isso aqui é usado amplamente dentro da argumentação. Então, Hitler usava sofisma, Padre Antônio Vieira usava sofisma. Muitas fake news, elas se baseiam aqui nos sofismas. Por isso que elas têm, né, muitas vezes uma fake news, ela tem um grande poder de persuasão, porque ela é construída a partir desse raciocínio
lógico, ok? Então, essa é a diferença do sofisma para o silogismo. No silogismo, eu chego a uma conclusão verdadeira, no sofisma, eu chego a uma conclusão falsa. Beleza? Então, essa é a diferença aqui. Então, ó, silogismo. Os suspeitos do crime estavam na sala entre as 13 e 14 horas. João não estava na sala entre as 13 e 14 horas. Então, João não é um dos suspeitos do crime. Então, ó, vê. No sofisma, o amor é cego, verdadeiro. Deus é amor, verdadeiro. Então, eu chego à conclusão de que Deus é cego. Isso é falso. Beleza? Sim? Então, essa é a estrutura dedutiva. Parei de falar, bora fazer essa questãozinha aqui. Vou abrir a enquete, quero todo mundo votando, hein? Então, A, B, C, D. Parei de falar, bora votar, galera. Bora votar. Amados, aqui, né, vejam bem. A UERJ, né, gente? A UERJ é uma mãe. A prova de língua portuguesa, né? As questões de português, elas são questões lindas, né? Lindas. E normalmente o próprio enunciado, né, já contextualiza vocês ali. Então, olha só. O que vocês precisam, né? É a maldade ali na hora de fazer um exercício. Antônio Prata, ao comentar o ataque ao jornal Charlie Hebdo, construiu variações do argumento típico do método dedutivo. Então, nessa hora, vocês vão pegar a canetinha de vocês e vão circular método dedutivo. Opa! Qual é o desenho? Qual é o desenho que vocês vão lembrar sempre quando pensar em método dedutivo? Fala para mim, qual é o desenho? Faz meu coração, professor, e o feliz. Cadê? Qual é a imagem? Isso aí. Mas, João Vitor, é o triângulo desenhado como? É o triângulo desenhado assim? Nananina, não. É ele invertido. Então, lá na hora da prova, gente, viu a palavra método dedutivo? Acabou! Na hora, lembrem, ó, disso aqui, né? Nossa, eu desenho bem demais, né? Eita, ferro, eu não consigo fazer nenhuma linha reta, tá? Mas, ó, é isso que vocês vão lembrar, né? Desse desenho da pirâmide ou do triângulo, né? Como vocês quiserem, mas invertido. Por que que é invertido? Porque aqui vai ajudar vocês a lembrarem, né, das palavras aí, das expressões na hora da construção, né, dessa questão. Deixa eu fechar a enquete. Quem votou, votou. Quem não votou, vota na próxima. Parei de falar. Amados, quando eu penso, né, em uma pirâmide, ela vai ter ali 3 elementos. A base, né, o meio e o topo, né? Então, normalmente são esses 3 elementos. Aqui, vejam bem, essa base, né, essa parte aqui de cima, ela é maior. E
E essa de baixo, ela é a menor. Então, por isso que a gente lembra, ó, dela, porque qual é a palavrinha que eu pedi para vocês guardarem? Aqui nós temos uma particularização, porque sai parte do maior para o menor. Por isso que é particular. Então, qual que é a nossa resposta correta aqui? A gente parte do maior. Então, ó, vamos analisar as primeiras palavras? Premissa geral, geral e particular. Amores, de cara, a gente já elimina a letra B e a letra D, porque particular é o específico. Olha a base aqui, né? Ó, a gente está partindo do maior. Então, ó, a primeira premissa aqui é a premissa geral. Da geral, a gente vai para a particular. Então, ó, não pode ser a letra C, né? Resposta correta aqui, a de amor. Premissa geral, premissa particular, conclusão. Estão vendo? Então, essa é a estruturação aqui do raciocínio lógico. Foi? Tranquilo aqui? Segue o baile. E aí, para a gente fechar, né? Esses métodos, Opa, voltou o foco. Essas formas de construção do raciocínio, nós temos que falar do método indutivo. Quem conhece este carinha aí? Quem conhece ele? Bora, alguém conhece este homem? Não? Como é que chama, gente? Aquele negócio que tem no hambúrguer, entendeu? Que dá ali, ó, aquele sabor especial. Como é que chama? Que vem do porco, normalmente está fatiado ali, fininho. Como que chama aquilo? Aquilo se chama exato, ó. João já mandou aqui. Galera, esse cara é o Francis Bacon, tá? Francis Bacon, ele foi uma figura extremamente importante ali, né, durante o Renascimento. E, queridos e queridas, foi ele o criador ali do método indutivo, tá? Queridos, na época, tá, esse raciocínio, essa forma, né, de construção ali da ciência, ela foi revolucionária. Porque pensa aqui comigo, antes do Renascimento, durante a Idade Média, as coisas elas eram explicadas a partir de um viés religioso, teocêntrico, né? A justificativa das coisas era com base, né, em um argumento divino. Ah, é assim por quê? Porque Deus quis. É assim porque Deus fez desse jeito, né? Essa era a explicação. Daí, durante o Renascimento, nós temos o que? A necessidade de uma explicação com base em um método, né? Então, nós estamos falando, né, de o quê? De algo, cadê minha canetinha? Né? Nós estamos falando de algo empírico. O que é empírico? O que é o empirismo? É aquilo que pode ser comprovado por meio, né, de observação, por meio de um método. É aquilo que é concreto, né? É aquilo que é comprovado e não justificado a partir de um viés religioso, beleza? E aí, o Francis Bacon, né, ele vai, então, ter esse papel importantíssimo na construção desse método. E, babies, o método indutivo, ele é um método criado com base na observação de elementos individuais. E, a partir disso, é feita uma generalização. Guarda essa palavra, tá? Então, aqui no método indutivo, nós vamos ter o caminho contrário do método dedutivo. No dedutivo, eu saio de uma generalização e chego a uma conclusão,
né, que é particular. Aqui na generalização, o caminho é o contrário. Eu parto de particularidades, de premissas que são específicas e chego a uma generalização. Querem ver? Vamos lá, vamos pôr um exemplo aqui. Aile toma cerveja. Galvão toma cerveja. Vinícius toma cerveja. Vamos raciocinar aqui, amados. Aile toma cerveja. Vinícius toma cerveja. Galvão toma cerveja. O que tem a ver com Aile, Galvão, Vinícius? O que esses três elementos têm em comum? E aí, bora, vamos criar hipóteses. O que Aile, Galvão e Vinícius têm em comum, para além, né, obviamente, de tomar cerveja? Qual é um elemento comum entre esses três seres? Bora, vamos raciocinar, vamos colocar aqui na prática, né, o método do Bacon. Isso, Sara, os três são humanos, mas o quê? Qual um ponto comum entre Aile, Galvão e Vinícius? Não? Para além dos três beberem cerveja. Qual um outro ponto comum? Então, bebem cerveja, são humanos, e os três, eles são professores. Pronto, né? São professores, beleza. Então, vem cá. Se Aile é professor e toma cerveja, se Galvão é professor e toma cerveja, se Vinícius é professor e toma cerveja, qual conclusão eu chego? A qual conclusão eu posso chegar aqui, meu povo? Eu posso chegar à conclusão de que todo professor toma cerveja. Tá vendo? E aí, o que é isso? Todo professor toma cerveja. Isso é uma generalização, tá? Então, o método do Bacon é isso. Ele partia da, né, o que? Coleta ou observação dos fenômenos, né? Então, ele ia ali, ó, buscando particularização, né? Ganso 1 branco, ganso 2 branco, ganso 3 branco, observou um ganso, né? Ali que também é branco, o outro ganso é branco. Então, depois dessa coleta de informações particulares, ele sistematiza, né? Então, ele vai separar. Depois disso, ele vai criar hipóteses, né? Então, ele observou 50 gansos e ele percebeu que os 50 gansos, eles são brancos. E aí, a partir disso, ele chega a uma conclusão, né? Então, essa conclusão dentro desse método aqui, gente, é uma conclusão que vai gerar uma generalização. Então, se o ganso 1 é branco, se o ganso 20 é branco, se o ganso de número 70 é branco, logo todo ganso é branco. Se Aile é professor e toma cerveja, se Galvão é professor e toma cerveja, se Vinícius é professor e toma cerveja, todo professor toma cerveja. Só que, durante algum tempo e em algumas áreas, esse método indutivo, ele chega a uma generalização que é verdadeira. Só que nem sempre. Amados, essa conclusão aqui, todo professor toma cerveja, é uma conclusão verdadeira? Eu posso falar isso? Não posso. Então, ó, guarda isso. Nem sempre
A generalização, ela vai nos levar a uma conclusão verdadeira. Ela pode nos levar a uma conclusão falsa, ok? Tá? Então, isso aí é importantíssimo, beleza? Parei de falar, bora aqui. Questãozinha, ó, o ERG ano passado. Parei de falar. Deixa eu abrir essa segunda enquete. 2 minutinhos para vocês raciocinarem aí. Posso, Sara? Claro. Esse aqui ou no anterior? Volta no slide dos gansos. Pode ser ganso, pode ser vira-lata amarelo, tá? Pode ser qualquer animal, porque a lógica é essa, né? A gente coleta dados. Então, por exemplo, eu vou dar uma volta aqui no centro da cidade. Daí eu vou observar os cachorros de rua. Observei o cachorro 1, observei o cachorro 2, observei o cachorro 3, observei o cachorro 4. Daí eu percebi que dos 10 cachorros que eu observei, todos eles são vira-lata e todos eles são caramelo. Daí, ó, se eu parto, né, dessa lógica, que eu observei 50 cachorros, os 50 cachorros são vira-latas e são caramelos, eu chego à conclusão de que todo cachorro de rua vai ser vira-lata e vai ser caramelo, tá? Então é essa a lógica. Parei de falar, um minutinho, bora, Matos. Bora, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então vamos lá, né? Vamos fazer essas questõezinhas, essa questão aqui. Vocês arrasaram, babies, na resposta. Ó, recortou ali, né, o trechinho do texto. Vivemos em um mundo não linear, mas estamos tão acostumados a pensar em linhas retas que muitas vezes nem percebemos. Ao longo dos parágrafos, o autor analisa vários eventos não lineares para, na conclusão do texto, apresentar a sua tese. Opa! Observou vários elementos específicos para chegar a uma conclusão. Essa conclusão aqui, ela é, obviamente, então, uma generalização. Qual desses métodos tem a ver com generalização, queridos? É o método indutivo, beleza? Porque o método dialético, você confronta duas opiniões. O método dedutivo,
você particulariza, né? E aqui você generaliza. Então, por isso que é indutivo, tá bom? E aqui na letra A, amores, eles trouxeram a palavra alusivo. Alusão não é, ok, forma de argumentação. A alusão é um tipo de intertextualidade. Intertextualidade é a relação existente entre textos, ok? E nós temos alguns tipos de intertextualidade explícitas, né? A gente tem a paródia. O que é a paródia? É quando eu faço, né, referência ali a um texto e vou modificá-lo, promovendo humor, promovendo ali, né, às vezes a crítica, a denúncia, né? Então, paródia é tipo de intertextualidade. Citação, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Quando eu coloco ali outro texto dentro do meu, entre aspas. E a gente tem a alusão. A alusão, ela é uma referência indireta, tá? A algum autor, a algum texto ali dentro do meu, né? Então, por exemplo, se eu vir e falo assim, né? Ah, aquela mulher ali, ela tem olhos de cigana. Acabei de fazer uma alusão a uma obra literária. E aí, quem saca? Quem capta essa alusão? Né? Quando eu falo que ela tem olhos de... O que eu falei? Olhos de cigano ou olhos de ressaca? Agora eu já até esqueci o que eu falei, né? Olhos de ressaca. Gente, isso é uma alusão a Capitu, né? Dentro da obra Dom Casmurro, o narrador, ele vai fazer essa referência, tá? Então, isso que é alusão. Beleza? Então, gente, tem que guardar, tá? Então, dedução, particularização, indução, generalização. Essa é a diferença entre esses dois processos, ok? E aí, né? Bora que a gente já está no fim da aula, já na parte final. Nós temos alguns outros conceitos que, gente, presta atenção, porque são conceitos que praticamente todos os anos tem questões ali que vão trazê-los nas alternativas, ok? Então, bora lá. Dois conceitos importantes, inclusive, que estão presentes dentro do Senhora, ok? Que é a metalinguagem e a interlocução. Vem cá, o que é a metalinguagem? É quando o código faz referência a ele mesmo, tá? Então, por exemplo, Senhora é um romance, né? Então, ele é um romance. Se ele é um romance, ele é um gênero narrativo. Se ele é um gênero narrativo, ele tem ali os elementos da narrativa. Prepara que domingo vocês vão ter questões cobrando os elementos da narrativa, né? Dentro do livro. Quais são os elementos narrativos? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, né? Forma ali a sigla PENTE, tá? Galera, e nós temos dentro do Senhora, né, determinados momentos em que o narrador, ele faz referência ao romance, ele faz referência à narrativa. Ó, eu até recortei esse trechinho aqui para vocês da obra, né? Então, nesse trecho, quando ele fala assim, ó, a história que vou contar é bem singela e poderia passar despercebida se não tivesse por si uma circunstância particular. Revela um caráter e este caráter é de mulher. Babies, o que a gente tem aqui? Esse narrador, ele está fazendo referência à obra. Então, isso é metalinguagem. Ó, tô sentindo, hein? Tô sentindo que vai ter uma questão na prova de metalinguagem. Então, se liga nisso aí. E aí, para além da metalinguagem, nós temos aqui também a interlocução. Gente, a interlocução é quando nós temos o diálogo com o leitor, né? É quando eu considero a presença ali do meu leitor dentro do meu texto. E a gente pode ter diferentes, né, formas de construir essa interlocução.
Às vezes uma frase do tipo interrogativa. Então, às vezes, o autor daquele texto, né, seja ele qual for, ele constrói uma pergunta destinada, né, ali ao interlocutor. Às vezes, o verbo no modo imperativo, né, veja, faça, né, que são verbos que consideram a presença do outro. Às vezes, a própria construção de pronomes ou vocativos, né? Machado de Assis faz muito isso, né? Caro leitor. Então, ele usa ali um vocativo para dirigir diretamente, ou, né, pode ser aqui, ó, dentro da metalinguagem. Porque quando esse narrador ele fala, a história que vou contar é bem singela, subentende-se que ele está contando essa história para alguém, no caso, para o leitor. Então, esse trechinho, ele tem tanto metalinguagem quanto interlocução, que são dois conceitos importantes dentro da prova, ok? Beleza? Tranquilo aqui? Posso seguir? Cadê meu joinha para saber que tá tudo certo, que tá tudo bem? Então, vem comigo, tá? Gente, outra aí questãozinha. Outra expressão que aparece muito dentro de questões é a analogia, tá? Gente, o que é a analogia? Analogia é um tipo de comparação entre dois elementos que a gente faz que tem como finalidade, né, muitas vezes explicar de uma forma mais simples determinado elemento, né? Então eu vou construir ali uma comparação, né, a partir de um elemento que seja conhecido daquele grupo, né, daquele meu ali público-alvo, para facilitar a compreensão. Então, sei lá, eu tenho que explicar a importância, né, sei lá, da nutrição para um grupo de jovens, né? Isso, para um grupo de jovens. Daí eu posso, por exemplo, usar a analogia de um carro de corrida. Eu posso falar, olha, o nosso corpo é igual a uma máquina de corrida, né? Igual a um carro de corrida. Para o carro de corrida funcionar bem, a gente precisa, né, que todas as peças estejam ajustadas. A gente precisa que seja colocado nele um combustível de alta qualidade. No nosso corpo, o combustível de qualidade é uma alimentação rica, né, em todos os macronutrientes. Se no carro você coloca um combustível ruim, ele vai começar a apresentar defeitos. Com o nosso corpo acontece da mesma forma. Então, isso é uma analogia, né? Você faz uma comparação com um elemento que seja conhecido, né, ali da outra pessoa, para facilitar esse processo, tá? Então, gente, é muito comum que a UERJ construa questões que tragam essa palavrinha ali. Então, não esqueçam, analogia é um tipo de comparação, beleza? Bom, e aqui eu preciso que vocês prestem muita atenção nesses dois conceitos, enumeração e gradação, tá? São conceitos que também estão sempre dentro das questões e, cara, muita gente erra. Gente, o que é enumerar? Enumerar é quando você faz uma lista. Lembra lá, enumerar? Essa palavra, enumeração, ela nos lembra qual outra? Qual é a outra palavra que ela nos lembra, gente? Enumeração vem da palavra número. Gente, a minha tela para vocês está ok? Para mim deu uma tela preta aqui, mas para vocês está aparecendo direitinho? Tá, então beleza. Numeração não nos lembra a palavra números, né? Então, vamos lá, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a enumeração é quando a gente simplesmente lista elementos. Então, enumerar nada mais é do que fazer uma lista de itens.
Sabe quando a gente, né, faz ali a lista de supermercado? Isso é uma enumeração, né? Ah, eu preciso comprar uma cerveja, um tira-gosto, sabão em pó, detergente. Pronto, você fez uma lista, né? Ah, eu preciso, né, ir à rua, pagar o boleto, passar no banco, encontrar meus amigos. Qual é a diferença de enumeração para gradação? Na gradação, né, muita gente acaba confundindo porque necessariamente em uma gradação eu tenho uma enumeração de itens. Toda gradação é uma enumeração. Mas, amores, a gradação, ela exige que esses itens estejam articulados de uma maneira que exista o aumento ou a diminuição de intensidade entre esses itens. Então, ó, vamos pôr um exemplo aqui. Se eu falo assim, fim de semana, né? Eu fui fazer uma atividade física, daí eu caminhei, trotei, corri, disparei. Amados, eu tenho aqui uma lista de itens. Eu tenho aqui uma enumeração? Sim ou não? Sim. Só que o que, que a gente consegue perceber? Notem que existe o aumento de intensidade, ó, entre esses itens. Concordam comigo? Né? Então, aqui existe isso que nós chamamos de gradação. Notem que houve um aumento, né? Então, caminhei, trotei, corri, disparei, né? Se eu falo, ah, eu pedi, eu implorei para ela não ir. Pedi, implorei. Então, aumento de intensidade. Se eu falo, ah, né, o ser humano nasce, cresce, envelhece, morre. Pronto, isso é uma gradação. Então, a gradação, ela necessariamente precisa ter essa relação. Então, a palavra-chave aqui, amados, é isso aqui, ó. Ela precisa ter essa relação, essa ordem de intensidade entre os elementos. Daí pode ser tanto crescente quanto decrescente, tá? Então, eu poderia falar, ah, eu disparei, corri, trotei, caminhei. Continua sendo uma gradação. Beleza? Sim? Bora aqui ver mais uma questãozinha? A última questão para a gente fechar a nossa aula, tá? Então, ó, deixa eu abrir a enquete. Um minutinho para vocês fazerem.
E aí, foi? Ó, essa daqui, vocês ficaram com dúvida, né? Então, vamos lá, amados. O que a gente sabe, né? Pera lá, deixa eu ampliar aqui. Pronto. Então, vamos ver aqui. Analogia, né? Então, cadê minha caixinha? Pronto. Ué? Peraí, gente. Ups. Peraí, que deu muito ruim aqui. O que eu arrumei? Deixa eu diminuir. Pronto. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui 4 alternativas: analogia, paródia, gradação e nomeação. O que é a nomeação? Nomeação é o ato de dar nome, né? E aí, qual é a classe de palavra responsável por isso? É o substantivo, tá? Então, isso que é nomeação, ato de dar nome, e aí eu tô falando dessa classe de palavra. Gradação, nós acabamos de ver que a gente vai ter uma enumeração em que os núcleos eles vão ter o aumento ou a diminuição de intensidade. A paródia, a gente viu que é um tipo de intertextualidade, né, que consiste ali na modificação do texto original. E, por último, a analogia, a gente acabou de ver que é uma comparação implícita. Então, vamos ver aqui o texto. Nesse tipo de questão, eu preciso voltar ali naquele trecho. Preciso ler o texto inteiro? Claro que não, eu preciso do trecho, analisar qual desses mecanismos, né, de construção de sentido está presente aqui dentro. Copacabana, essa sim eu conhecia de ponta a ponta, mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Visto de frente, eu era um adolescente de belas cores, o rosto bronzeado e os olhos claros de fulminar as garotas que mirava na praia. Já minhas costas eram de pobre, apinhada de cravos, espinhas, quistos e furúnculos. Queridos, o que nós temos aqui dentro desse fragmento, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu fechar a enquete primeiro. Fechei a enquete, tá? E, ó, aconteceu exatamente o que eu esperava, beleza? Amados, normalmente nessa questão aqui, de cara, né? Todo mundo elimina nomeação e elimina paródia, né? Porque a gente não tem a nomeação de nada e nem uma paródia aqui, né? Uma intertextualidade com outros textos. E vocês ficam na dúvida entre gradação e analogia, né? Então, vem cá. Gradação. Vamos lá? Enumeração. Enumeração com ordenamento de intensidade. Analogia, comparação. Vocês marcam a gradação por conta, em especial, dessa parte aqui, ó. Já as minhas costas eram de pobre, apinhadas de cravo, espinhas, quistos e furúnculos. Babies, nessa parte aqui, a gente, de fato, tem uma enumeração. Só que esses elementos, eles não têm aqui um aumento ou diminuição de intensidade entre eles. Aqui é uma enumeração simples, né? Aqui está listando, né? Que as costas têm cravo, espinha, quispo e furúnculo. Então, é simplesmente uma lista de itens. Então, não é uma gradação presente aqui dentro, tá? Porque eu não tenho essa relação. Agora, eu tenho uma analogia. Qual que é a analogia que ele fez aqui? Ele se comparou, né? Ele usou ali essa analogia do adolescente. Tá vendo? Ó? Ele
se compara aqui, deixa eu mudar a cor, ó, ele se compara ao adolescente, ó. Então, a gente tem aqui essa comparação, tá vendo? Se compara ao adolescente, compara... Uai, por que não escreveu? Peraí. Pronto, foi. Então, ó, ele fez essa comparação, né? A frente, né? O rosto e as costas, para trazer essa imagem para a gente. Por isso que aqui nessa questão, a resposta correta é a analogia, né? Então, é essa associação. Então, guarda isso. Para ser comparação, tem que ter esse aumento ou diminuição da intensidade. Beleza? Essa questão aqui, ela é difícil, né? Ela é uma questão com alto índice de erro, mas se cair na prova, vocês não erram mais, porque vocês hão de lembrar da minha voz falando na cabeça de vocês. Certo? Tranquilo até aqui? Queridos e queridas, né? O nosso tempo está estourando, né? Então, ó, vou fechar aqui, né, a nossa aula, convidando quem ainda, né, não é o nosso aluno. Cara, estamos com as nossas vagas abertas para o intensivão, né? Eu espero ali reencontrá-los. Para quem for fazer, né, disciplina, alguma área que tenha português, português discursivo é comigo. Quem não for fazer, vai ter aula comigo também, porque redação, né? Nós estaremos juntos na disciplina, então vai ser um prazer, né, tê-los aqui. Desejo, gente, uma prova fantástica para vocês, tá? Respirem fundo, confiem em vocês, coloquem amor no que vocês estiverem fazendo, tá? Que vai dar certo, vai dar bom. E semana que vem já vai o quê? Todo mundo tá com o conceito A, focando ali, né, na tão desejada aprovação, beleza? Estarei vibrando, mandando energias boas para vocês. Espero que vocês tenham uma prova fodástica, porque é isso que vocês merecem, ok? Muito obrigada pelo carinho, pela paciência, por terem saído da cama neste domingo de manhã. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Então, beijo, aguardo vocês, né, nas nossas disciplinas e até mais. Arrasem na prova. Tchau, tchau.